pessoal! Esse é o segundo episódio do Meet Talks. Nesse bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre gatilhos mentais para vendas. E para isso, a gente trouxe nosso head de vendas aqui da Meets, o Nicolas Irving. Dá um olá aí pro pessoal, Nicolas. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Bem-vindo. Gente, prazerzão. Obrigado demais pelo convite. Obviamente, tema super em voga, mas assim, para começar, espero ser o mais conciso, o mais dedo no olho, o mais Robert Cialdini possível falando sobre gatilhos mentais. Assim, é muito a se falar, mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me trazer aqui, por poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. E antes da gente começar aqui a falar do tema propriamente, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, por onde você andou nesse tempo, suas formações, conta pra gente um pouquinho. Aí a gente vai brincar de enciclopédia Barça, porque eu já fiz de tudo um pouco nessa vida. Eu já trabalhei no camelô, mas não sou o Silvio Santos. Eu já fiz manutenção do celular, eu já arrumei computadores, eu já fiz de tudo nessa vida. E uma das coisas que, assim, obviamente todo mundo quer saber por que eu estou em vendas, por que eu sou de vendas, por que vendas apareceu na minha vida. É sempre a pergunta que vem quando qualquer pessoa vai ser entrevistada, é por que aquela pessoa está onde ela está. Eu acho que vendas veio na minha vida desde sempre. Desde vender um projeto, desde vender uma ideia, desde vender um processo para um grupo de amigos, sempre esteve ali. Só que eu não sabia, tecnicamente, que aquilo existia dentro do meu processo, dentro de mim, da minha rotina. Então eu já tive uma cafeteria, eu já fui animador de festa infantil, já fui palhaço profissional, eu já fiz de tudo que tu possa imaginar nessa vida muito louca, eu já fiz. E tecnicamente a venda chegou para mim em 2017 para 2018, quando eu entrei numa empresa de SaaS. E eu entrei por alguns conhecidos, eu fui fazer uma entrevista, porque eu sempre falei muito sobre análise de perfil. Eu tenho uma formação acadêmica de pesquisador com análise de performance, e aí eu acabei trocando muita ideia e cheguei naquilo, troquei ideia com os colaboradores da empresa, e a galera gostou muito do meu conteúdo e falou, cara, tu é muito de vendas e tal. Eu arranho um pouco, aquela coisa toda. E aí eu passei por um processo de entender tecnicamente o que era vendas, e aí eu comecei a estudar. Naquela época para frente eu comecei a estudar, e aí nunca mais parei de estudar vendas. Hoje eu não costumo dizer que eu sou um vendedor, eu gosto de dizer que eu sou um cientista de dados a partir de vendas. Eu não olho só para o processo como fechou mais um contrato. Eu gosto de olhar para o processo do porquê que aquilo aconteceu, quais foram os motivos que aquilo aconteceu, e porquê dos porquês das decisões dos porquês. Essa que é o grande lance da coisa, e eu acho que o meu background de pesquisador me traz assim, uma coisa de buscar, de nunca parar de buscar a resposta. Bom, bagagem a gente já viu que não falta para você, né? E eu queria começar esse papinho aqui falando um pouco de decisões, né? Eu trouxe aqui uma pesquisa, né? A gente pesquisou aqui várias referências, e uma delas foi da Cornell University, que ela mostrou que a gente toma 226 decisões durante um dia, pensando só em comida. Então, o que a gente vai comer no café da manhã, o que a gente vai comer no almoço, no jantar. E aí, tudo isso, né, o tempo inteiro, né? Então, a gente tem outros tipos de decisões ali que permeiam a nossa vida, né? Então, relacionados ao trabalho, à vida pessoal também. E o nosso cérebro, ele quer poupar energia. Então, como que a gente faz? Né? O nosso cérebro, ele quer tomar a decisão de uma forma rápida para a gente conseguir terminar aquilo ali e ir para a próxima decisão, para a próxima tarefa, né? O nosso cérebro tenta ali ao máximo economizar essa energia gasta ali nessas decisões. E aí, pegando esse gancho, né, eu queria que você definisse pra gente o que são esses gatilhos mentais, e dar alguns exemplos também pra gente sobre alguns gatilhos específicos. Eu não gosto nem um pouco das definições clássicas que tem por aí, que os gatilhos mentais vão influenciar as pessoas a tomarem decisões, ou os gatilhos mentais são moduladores. É isso que eles são. Eles são moduladores
que a gente sabe que existe e a gente pode usar isso para o bem ou para o mal, dependendo do que a gente vai fazer com isso. A gente pode se beneficiar desses processos e, basicamente, eles, como moduladores, eles vão dar mais ênfase para algumas coisas ou menos ênfase para algumas coisas, e isso, numa tocada de dados, numa tocada de entendendo a neurociência por trás, vão influenciar, sim, tomadas de decisão, desde que a pessoa já esteja suscetível para tomar uma decisão. Eu sempre entro na discussão dos gatilhos mentais quando a gente vai falar sobre, sempre rola aquela assim, então você está me manipulando. Cara, eu não posso chegar pra Mari e virar assim, Mari, agora tu vai comprar uma Ferrari, porque ele é o melhor carro que a indústria automobilística já produziu. Cara, tu tem budget para isso? Faz parte da tua realidade, é teu desejo, tem uma necessidade, uma dor para ter uma Ferrari? Isso faz parte. Tem como eu te influenciar a tu comprar uma Ferrari? Não. Então, eu posso usar gatilhos mentais o tempo todo? Não. Então não faz sentido. Então o ponto dos gatilhos mentais é que eles são moduladores baseados no que já foi construído de interação entre as pessoas. Então, entre um vendedor, entre um pai e uma mãe, entre um pai... Eu tenho um filho pequeno, eu fico o tempo todo negociando com meu filho. E eu estou usando gatilhos mentais com meu filho? O que é possível, sim, eu uso. E eu uso isso porque eu quero que ele escove os dentes ou coisa assim? Não. Eu vou modulando as informações, eu vou desviando o foco de algumas coisas, eu vou colocando foco em outras coisas. É isso que os gatilhos servem. Quer ver um exemplo bem interessante sobre decisões e sobre percepções? Eu imagino, espero, que talvez na intimidade da sua casa tenha gente escutando a gente aqui que não está vestido, mas todos nós aqui, eu e tu, Mari, estamos vestidos aqui neste momento. Tu tá sentindo a blusa que tu tá usando? Agora tu tá. Porque agora que eu falei, o teu cérebro começou a perceber a sensação do tecido sobre a pele. Só que durante o dia inteiro, se tu é neurotípico, tem algumas pessoas que têm algumas alterações e que sentem isso o dia inteiro e isso é uma hipersensibilidade, mas em geral, os neurotípicos não sentem. A gente não sente a meia que a gente está usando, a gente não sente o calçado que a gente está usando, a não ser que aperte. Olha como é maluco isso, porque isso tá lá, existe, corre o dia inteiro contigo, mas tu só sente quando tu presta atenção sobre. Os gatilhos mentais são maneiras de modular essas interações, essas percepções do cérebro, para dar atenção para uma coisa específica e esquecer outra coisa. Aquele clássico, se tu tem uma dor de um lado, tu não tem a dor do outro, porque tu presta mais atenção em uma dor. É mais ou menos isso, só que aplicado para a neurociência de dados e interações de pessoas. E, obviamente, o Robert Cialdini traz isso muito para influenciar pessoas a tomarem decisões, e aí o pessoal gosta de dizer que há uma maneira de manipular os outros. Não é bem assim. Tem que haver uma necessidade para isso. Joia. E aí, Nicolas, eu queria que você trouxesse, assim, você deu aí alguns exemplos para a gente entender o que são os gatilhos, né? Mas queria que você falasse um pouquinho dos exemplos, assim, que a gente tem, né, aquelas categorias, né, sei lá, gatilho mental da escassez. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, assim, só para a gente entender um pouco mais a fundo. Tá, tem os clássicos, né, assim, a gente tem muitos gatilhos, tem a versão 2.0 do livro que trouxe mais coisa ainda, mas, em suma, eles são variações. O que a gente precisa se ater são os clássicos. Então, escassez, reciprocidade, coerência, autoridade, enfim, tem alguns ali que a gente usa no dia a dia. Então, um gatilho de autoridade, ele está muito mais ligado à percepção do outro sobre você. Então, nesse caso aqui, eu estou me colocando como uma autoridade sobre gatilhos mentais. E se eu pegar a minha fala lá no começo, eu disse que eu sou um cientista de dados, eu disse que eu sou um pesquisador acadêmico, que eu fiz uma carreira acadêmica, eu construí uma imagem mental de quem está ouvindo, de que, ele é um pesquisador, naturalmente ele sabe do que ele está falando. Por quê? Porque a gente tem a imagem mental de que um pesquisador é um cientista, é uma pessoa ligada a dados. E aí, naturalmente, vem na cabeça das pessoas a imagem mental
que alguém de jaleco, alguém que não seja que nem eu, barbudo, estranho, mas um cara de jaleco, um cara que está ali pesquisando, várias interações, experimentos sociais. Então, um gatilho de autoridade é trazer essa relação de autoridade quando a gente vê um médico clássico, né? Policiais, pessoas de farda, pessoas com vestes que impeçam ou que aproximem. Isso é muito estudado, tá? Assim, inclusive, esse gatilho não só para persuasão, mas esse gatilho na aproximação. Hospitais estudam como quebrar o paradigma do jaleco branco. Existe uma alteração que é a alteração do jaleco branco. Algumas pessoas sobem o ritmo cardíaco e alteram a pressão arterial simplesmente porque estão na presença de alguém com jaleco branco. Então, alguns hospitais colocam alguns staffs na sua equipe sem jalecos brancos, com jalecos verdes, com jalecos rosa. Não sei se tu já teve experiência de entrar em algum hospital que tem esses jalecos diferentes. Não sabia que era para isso agora. É para quebrar o jaleco branco. Ah, mas é ganho de autoridade. Mas eu estou usando um gatilho de empatia. Eu estou usando as cores a meu favor. Então, todo esse estudo de gatilhos, ele não é só para persuadir alguém a comprar mais, a vender mais, ou coisas assim. Ele também é para trabalhar melhor essas relações, entendendo que vender melhor é guiar o cliente para o sucesso. Vender melhor não é vender qualquer coisa para qualquer um. Vender melhor é ter a melhor interação com aquele processo. E aí, o gatilho da coerência, por exemplo. O gatilho da coerência, ele tem uma curiosidade que ele vai por algumas implicações. Então, o gatilho da coerência, ele vai por um caminho clássico onde eu te levo a responder algumas coisas. Então, eu posso te levar, por exemplo, Mari, a gente já está 5h20 agora, está chegando no final do dia. Eu, particularmente, não fiz lanche hoje de tarde, estou com uma certa fominha. Tá com fome aí, Mari? Agora que você falou, tô. Agora que eu falei, tu tá com fome. Mari, vamos fazer o seguinte, já que a gente já definiu que estamos com fome, eu tenho um negócio aqui pra gente comer em conjunto, um voucherzinho. Tu pede aí, eu peço aqui. Faz sentido pra ti? Faz, bora. Bom, beleza. Eu vou te dar o voucher aqui. E aí a gente faz o seguinte, o nosso papo ia só estender aqui 40 minutos, 1h. Vamos estender esse papo por 2 horas? Já que eu tô te dando um voucher, vamos estender esse papo por 2 horas? Vamos, eu agora já sei o gatilho da reciprocidade, porque eu te levei a chegar em uma série de conclusões ao longo do caminho, onde eu tô te dando alguma coisa e eu construí uma percepção de valor sobre aquilo. Eu construí essa percepção de valor porque eu quero algo em troca lá na frente. Só que o erro clássico é: Mari, toma a caneta, me dá o seu e-mail. Isso não funciona. Isso é um jeito errado de usar. E é o classicão que todo mundo quer fazer. Eu tenho que dar... Então se eu for usar gatilho de reciprocidade, tem que dar um brinde para... Isso não rola, né? Então, autoridade, reciprocidade, coerência, né? Eu acho que comecei a falar de coerência e terminei com reciprocidade. Acho que eu quebrei o meu gatilho de coerência. O gatilho de coerência é quando eu mantenho a coerência durante toda a entrega dos meus atos e atitudes. Eu vou do início ao fim sendo coerente. E se eu disse que eu estou com fome e que esse papo tem que durar 40 minutos porque eu estou com fome, eu não posso quebrar a minha coerência. Não importa que alguém diga, não, mas eu tenho uma baita oportunidade para ti, é super relevante, vamos continuar aqui. Não, cara, eu tenho um compromisso, eu tenho que jantar depois com meu filho, porque estou com muita fome e eu não posso quebrar a minha coerência. O erro clássico por exemplo, um erro clássico de quebra de coerência eu estou super propenso a trocar todo o meu staff, todo o meu time, eu vou trocar o meu time inteiro aqui, porque eu não aguento mais. Tá bom, então tu vai trocar o teu time inteiro. Então vamos fazer o seguinte, o preço para trocar o teu time inteiro é X. Não, mas aí ficou caro. Mas tu me disse que tu queria trocar o teu time inteiro, tu tinha tomado a decisão que não tinha mais como ficar com esse time. A pessoa não quer cair em incoerência. Ninguém quer ser incoerente. E aí, colocar o cliente, colocar o lead num ponto onde ele não pode mais ser incoerente é o ponto de quebra, de modulação desse gatilho mental. Então, a ideia aqui do gatilho mental clássico de coerência é levar o cliente a um ponto onde a coerência dele não pode ser quebrada.
E se a coerência dele se quebrar, ele sabe que ele vai perder a autoridade, ele sabe que ele vai perder poder de persuasão, ele sabe que ele vai perder nesse jogo de interações aqui, ele perde. Então, ele tem dois caminhos. Ou ele aceita o fracasso da coerência. E aceitar um fracasso é difícil, dói. Mexe com o ego. Mexe com o ego, exatamente. Então, gatilho de escassez clássico. Aí é o clássico do jeito errado de fazer, né? Último dia, o gerente ficou maluco. Cara, não dá certo assim, desse jeito. Por quê? Porque gastaram já. O gatilho de escassez, ele é muito aplicado... Ó, isso aqui é um ovinho que gira, um fidget toy desses. É o último que tem. Eu tenho um apreço emocional muito grande por esse fidget toy, porque ele me ajudou durante a pandemia a ficar aqui. Então, fazia muitas reuniões com ele. É o último que eu tenho. Eu vou te vender ele, mas é o último que eu tenho. Isso é um gatilho de escassez, porque é o último que eu tenho. Eu criei um apelo emocional para que isso aconteça. Basicamente, o gatilho de escassez ele só funciona quando o gatilho de coerência está junto, tá? Então isso é um cuidado bem importante. Porque quando a gente vai para um gatilho de escassez, o último é o último. Não existe dois últimos. Não existe só até a meia-noite. Não existe depois da meia-noite, não existe mais. Aquela opção já não existe mais. E se eu dou outra opção, aí eu dei um tiro no meu pé. Aí eu fui incoerente. E se eu fui incoerente, velho, aí toda a minha negociação é incoerente. Tudo que eu falei era incoerente. Meu filho, vou usar meu filho de exemplo. Ó, tu vai levantar, a gente vai escovar o dente, vai brincar mais um pouquinho e vai dormir. Se eu quebrar essa regra, se eu quebrar essa interação, e isso não acontecer, ele sabe por gatilhos, e ele não é uma pessoa, ele tem 2 anos e meio. Ele não tem ainda a psique para entender a manipulação do processo, mas ele sabe, pô, tinha um combinado, não aconteceu o combinado, eu continuei de boa, vou testar os combinados de novo. É isso que o cérebro dele faz, comparações. Então, o gatilho de escassez ele só funciona quando o último é o último mesmo. Aquela coisa do, não, é a última, mas o gerente ficou maluco, te deu mais 2 horas, mas a galera de curso... Você perde a autoridade também, né, nesse processo. Nossa, demais. Então, assim, tem uma série de gatilhos que a gente pode ficar discorrendo sobre. Acho que o legal são exemplos que a gente pode fazer. Deixa eu pensar aqui um outro gatilho. Gatilho de inovação ou de ineditismo é um gatilho legal também, assim, ele tá muito atrelado à exclusividade, tá? Então, olha, Mari, eu tenho um produto que ele não está disposto no meu site, ele não existe ainda, porque a campanha de lançamento dele ainda não aconteceu, mas nessa conversa que a gente teve aqui, eu acho que encaixa muito bem para ti. Só que eu não posso ainda, ele é um derivado da reciprocidade, tá? Mas, vamos lá. Cara, eu não posso ainda botar ele no site, porque o lançamento vai acontecer, eu não quero queimar o lançamento, mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Eu faço um contrato para ti, que eu boto ele para rodar esse produto amanhã. Faz sentido? É porque esse produto ele funciona assim, e eu não botei ele no site. Obviamente que tem que fazer algum sentido para ti. Não pode ser inédito por inédito, tem que ser inédito porque faça sentido alguma coisa nesse sentido. Um SaaS, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma tire de um produto que para ti funciona. Na tua cabeça, tu tá dizendo, cara, eu sou tão exclusiva, eu sou tão a cerejinha do bolo, que ele tá me oferecendo isso aqui. Por quê? Obviamente, tu vai te perguntar por quê, mas a escassez de só tem que assinar hoje para fazer parte dessa exclusividade te leva a acelerar um processo de tomada de decisão. Agora, adianta eu ficar meio ano fazendo reunião, dizendo que eu tenho um produto exclusivo que eu não botei no site ainda? Não, porque daí eu quebro a minha coerência. Entende como as coisas estão atreladas? O erro, acho que, dos gatilhos é o pessoal não pensar na interação. Que, na realidade, o que a gente está falando é de interação de 2 pessoas. É a interação que importa.
E aí, Nicolas, eu queria trazer o papo um pouco para... Queria que você falasse, né, qual que é a importância desses gatilhos para prospecção, para vendas. Queria que você trouxesse um pouco da sua vivência ali com vendas em relação aos gatilhos. Bom, pensando em prospectar clientes, pensando em captar clientes, os gatilhos são essenciais. Porque quando a gente fala de uma prospecção onde a gente vai à porta do lead oferecer, seja um porta a porta, onde eu vou bater lá na porta do cara, ou eu vou entregar um panfleto, como que eu vou abordar esse cliente que não me procurou, mas que eu estou procurando ele, eu preciso criar nele a curiosidade. Isso é o principal, a curiosidade para trazer ele para o processo, para trazer ele para cá, para prender a atenção dele. Eu preciso, vamos lembrar lá da minha primeira definição sobre gatilhos mentais, é dar foco para algumas coisas e tirar o foco de outras. Eu preciso botar foco em umas coisas e tirar foco de outras. Aonde que eu vou botar o foco? Eu vou botar o foco numa curiosidade. Eu vou botar o foco em uma dor que eu consigo resolver. Eu vou botar o foco numa prova social, por exemplo. Resolvo o problema, assim como eu resolvi o problema para a Volkswagen. Você gostaria que eu resolvesse para você? Eu estou usando o nome da Volkswagen, eu estou ganhando a autoridade da Volkswagen neste processo de ganho de autoridade com esse cliente. É uma prova social? Eu resolvi para a Volkswagen, velho. Eu resolvi para a Volkswagen. Tu acha que eu não vou resolver para ti? Querido, quem é tu na fila do pão perto da Volkswagen? Eu estou usando a Volkswagen, óbvio, como um drop name, eu estou usando ele aqui como um clientão, um casezão, como prova social. A prova social é para isso. E a gente usa muito prova social durante o ato da prospecção, muito. Agora, se ligar também, né? Vou botar uma lista de 250 clientes, de 25 clientes, vou mandar um print do site com 50 clientes satisfeitos. Pô, cara, não funciona assim, né? Isso joga contra. Então, assim, na prospecção, a gente tem que gerar a curiosidade, atrair a atenção do lead. A gente teve a atenção dele, a gente disse para que a gente veio? Disse. Então, a gente está sendo coerente com o nosso processo? Estamos sendo coerentes com o nosso processo. Geramos curiosidade, atraímos atenção, geramos empatia dentro do processo de rapport clássico, né? Geramos um bom rapport com o cliente, geramos afeição, gatilho de afeição também pode ser usado nesse caso, que é o rapport, mas é uma maneira diferente de explicar. A gente pode um dia voltar a falar sobre rapport, porque é um tema muito complexo, enfim. Mas a gente gerou essa afeição, a gente gerou a curiosidade, trouxe ele para o dia a dia, trouxe uma prova social do como e por que a gente resolve isso, e a gente vai para um call to action, para uma movimentação de ação, para uma chamada. Como que faz a pessoa sair da cadeira? E aí, a pessoa pode sair da cadeira por inúmeras razões. Ela pode sair da cadeira por escassez, ela pode sair da cadeira pelo medo, ela pode sair da cadeira pelo desejo, ela pode sair da cadeira pela exclusividade. Então, por exemplo, eu posso trancar isso como eu só tenho horário disponível na segunda-feira às 14h e eu não tenho outro horário. Depois só em julho. Eu usei escassez. Basicamente eu disse, eu só tenho em julho, cara. Agora ou em julho. O que tu quer? Eu tô gerando escassez para ganhar um valor maior neste meu horário. Eu posso prospectar dando uma informação. Tem uma galera que gosta de prospectar dando informação. Então, vou trabalhar e vou atuar aqui. Vamos pensar que tu tem um site, tá, Maria? Aí eu tenho uma empresa que trabalha com sites, performance de usuários. Olhei o teu site, achei várias falhas no teu site. Vou chegar lá, falhas na minha visão, tá? Na minha visão, acho que tem falhas. Cheguei lá, Mari, olha só, dei uma olhada aqui no teu site, acho incrível a tua trajetória, acho que tá legal, dei uma massageadinha no ego, tem que ser verdadeiro, tá? Massagear o ego tem que ser verdadeiro, não dá pra elogiar. Mari, você tem olhos lindos. Não funciona, tá, gente? Assim, vamos pensar que sempre tem que ser alguma coisa que seja real e perceptível. Não pode ser olho, cabelo, essas coisas assim. Aspectos físicos, esquece, tá? Tira do hall de elogios, tá? Coisas que a empresa fez, projetos que tá inserido, como ela tá se posicionando, comunicação, coisas assim. Elogiou. Cara, acho que tá muito legal. Inclusive, vi que agora, dia 17, foi o dia da luta contra a homofobia. Cara, achei bem legal o posicionamento que vocês trouxeram. Eu trabalho numa empresa que atua numa melhora de performance, de acesso aos sites, e,
trago bastante impacto nesse sentido, e eu queria trazer uns insights. Inclusive, tem 2 links quebrados no teu site, este link e este link. Quando eu cliquei, eu fui direcionado para uma página não encontrada. Dá para dar uma moral pro teu time aí, eu tô te dando alguma coisa antes de receber nada. Eu nunca sei se tu vai virar realmente minha cliente ou não, mas eu tô te dando uma informação. A chance de tu aceitar bater um papo comigo depois é muito maior quando eu te dou alguma coisa, usando reciprocidade como exemplo. Aqui é um exemplo de reciprocidade. Eu estou usando a reciprocidade para causar a sensação de ai, olha que legal, sem me cobrar nada, ele já me deu uma baita dica aqui, ó, que meu time nem estava vendo. Acho que eu vou falar com essa pessoa. Vou ver o que ele tem a falar. Então, basicamente, o que a gente está trabalhando numa prospecção é o tempo todo o uso desses gatilhos na modulação dessa interação entre as pessoas. Seja por e-mail, seja por telefone, seja porta a porta, seja numa reunião presencial. Não importa o método, tá, gente? Gatilhos está inserido e está consolidado como uma maneira de modular essa relação. E você acha que o uso desses gatilhos tem a ver também com o arquétipo do lead? Enfim, você acha que tem alguma relação assim? Sim e não. Vamos lá. Tem uma pesquisa, eu não vou, sou péssimo de autores de cabeça, tá? Mas tem uma pesquisa que fala que 5% das pessoas tomam decisões racionais. Quem é aquela pessoa que toma decisão racional? É aquela pessoa que trocou de celular, faz 1 ano e meio que a pessoa trocou de celular, a pessoa está com o mesmo celular há 1 ano e meio, e tu pergunta para ela, qual é o chipset do teu telefone? E ela sabe responder. Mari, que celular tu tem? É um Samsung A71. Samsung A71. Quantos megabytes de processamento na câmera frontal ele tem? Não faço ideia. Mas na hora que tu foi comprar, tu pesquisou. Pesquisei. Mas agora isso não é mais importante. Por quê? Por que essa informação deixou de ser importante? Porque a gente gosta de se enganar. A gente diz que a gente toma decisões racionais para compra, o que a maioria não é verdade. Nós tomamos decisões emocionais no límbico e a gente justifica isso por coisas que a gente consegue se agarrar do racional e a gente toma a decisão de compra. Ah, mas meu cliente, Nicolas, ele é super fechado, ele não se abre. E daí? Ele não compra por impulso só porque ele é super fechado? Ele compra também, gente. Ele não tá aberto contigo. Talvez a tua relação aqui, a tua que performance, você viu, né? a tua performance entre tu e ele que talvez não esteja legal. Ah, Nicolas, fulano é super extravagante e tal, e não fechou contrato comigo na primeira reunião. Tá? E quantas pessoas fecham o contrato contigo na primeira reunião? Só porque a pessoa é super aberta, super expansiva, ela tem que fechar na hora, ela tem que ser totalmente impulsiva na hora de tomar uma decisão? Calma aí. Então, a gente precisa modular isso. Agora, os arquétipos, eles estão muito mais para entender um pouquinho da personalidade daquele lead, mas ainda a gente continua afetando os fatores emocionais. Um bom vendedor, uma boa pessoa nessa relação de compra e venda, nessa relação de convencimento, nessa relação de modulação, é quem consegue entender os fatores durante o ato do processo. Se eu estou conversando contigo, Mari, e essa conversa não tá legal, eu tô te trazendo informações que, tu não tá curtindo, eu tenho que sacar, eu tenho que ter a percepção sobre isso, e eu tenho que conseguir modular o meu papo para ir por um outro caminho, e usar outros gatilhos, se for o caso. Agora, quantos gatilhos eu posso usar, Nicolas? Às vezes nenhum, às vezes vários. O que vai dizer, não existe uma regra, é o feeling, é a percepção. E, obviamente, muito teste e cancha, né? Eu costumo brincar que tem que ter cancha. Quem tem cancha, vai à lancha, né? Então, é uma brincadeira bem anos 80, tá, gente? Que vendedor bom podia comprar lancha cara, essas coisas assim. Mas, no fim do dia, quem consegue tirar dessa maturidade das relações, consegue usar melhor para não ser o gerente ficou maluco. Essa coisa não funciona. A gente passa já batido na frente dessas lojas e já nem entra para comprar. Bom, pegando um pouco desse seu gancho ali que você falou do gerente ficou louco, né? A gente está acostumado a ver esse tipo de anúncio por aí. Queria te perguntar o seguinte, né? Quais os cuidados que a gente precisa ter com o uso dos gatilhos mentais?
Um exemplo aqui que eu trouxe, né, deixar o gatilho óbvio demais e ele perder esse efeito que ele poderia ter. Então, conta um pouco pra gente. Eu acho que eu dei vários exemplos aqui durante o papo, mas eu vou dar alguns exemplos muito legais que eu sempre uso nos treinamentos que eu dou. Gatilho de escassez. Esse aqui todo mundo erra. Gatilho de escassez é clássico, todo mundo erra, tá? Gente, se tu levou o cara para urgência, né, urgência e escassez, se tu levou ele para urgência e ele tem que tomar a decisão até o final dessa semana, o contrato precisa estar assinado, a promoção dura 24 horas. Quando der 24 horas e 1 minuto, essa promoção não existe mais. Esse item não está disponível à venda. Não importa o que tu fizer. Nicolas, mas eu vivo de meta, Nicolas. Eu preciso vender, cara. E aí tu tá me dizendo que eu não vou mais fechar aquele contrato? Porque tu precisa te trancar na coerência. Ou seja, tu não pode mais vender por aquele preço. Tu deu as condições? Tu deixou claro as condições? Deixei. As condições são fechar o contrato até sexta-feira, é o último produto, estou reservando para você. Você me dá a confirmação? Te dou a confirmação, beleza. Sexta-feira a gente assina. Fechou. O cara... Pô, Nicolas, sexta-feira tive problema, não consegui assinar na sexta, cara, deixa eu assinar na segunda. Não. O valor é outro, a condição é outra negociação. Cara, mas pô, foi só a sexta. Velho, desculpa, eu te disse, era até sexta. Eu deixei claro. Então, o lance do gatilho de escassez é ser coerente durante todo o processo. O erro clássico do gatilho de escassez é não ser coerente. Outro erro clássico é o gerente ficou maluco. Essa história, eu gostaria muito, eu ainda não mandei para eles, tá? Eu tenho que mandar para Smiles. A Smiles, para mim, é o melhor exemplo de bad marketing de todos usando gatilhos do jeito errado. Se alguém é da Smiles, por favor, gente, corrijam isso na cadência de e-mails de vocês. Vocês mandam hoje 9.000 milhas, amanhã 9.700 milhas, só até amanhã 12.000 milhas. Ou seja, eu vou ficar esperando até o momento que der 30.000 milhas. Pô, cara, assim, o simples, se é até aquele dia, até aquele horário, é até aquele dia, aquele horário. O gatilho de coerência, se eu tô falando, assim, péssimos exemplos para usar, tá? Tô com um cliente, eu, Nicolas, não gosto de futebol, não sou adepto do futebol, mas, pô, cara, tô lá com o cliente, e eu quero, pô, gerar um rapport, tô aqui com o cliente e tal, e aí ele me disse, eu torço pro time A. Eu falo, pô, cara, o time A é show de bola, pô, não, o time A mesmo, pô, cara, adoro o time A e tal, não sei o que, legal. Ele, pô, tu viu o último jogo? E aí tu já foi pego nas calças curtas, né? Daí tu, cara, já vai lá, Globoesporte.com. Aí tu tá aqui pesquisando, né? Tu meteu aqui classiquinho, rapidinho, assim, ó, Globoesporte.com pra ver o resultado e tal. Daí, pô, tu viu aquele lance na lateral e aí tu, não, mas então vamos voltar aqui? Vamos, tá, beleza, tal, não sei o quê. Aí o cara te vê, ou ele conversa com outro amigo dele, vai lá, fala com o fulano e tira a onda da cara dele, porque o fulano torce pro time A. Aí o amigo dele vem e fala, pô, beleza, cara, gosto de futebol e tal. Eu tenho dois caminhos, eu vou dizer, eu não gosto de futebol, ou eu vou dizer, não, eu torço pro time B, que é o mesmo time do outro lead. Cara, acabou. Tudo que tu falou, absolutamente tudo que tu falou, vai por água abaixo. Toda a confiança que foi gerada num bom rapport, numa boa abertura, numa boa construção, numa negociação, tudo vai por água abaixo. Tudo, absolutamente tudo. E confiança, eu levo uma frase que o meu pai me dizia quando eu era pequeno. Confiança é um espelho. Depois que quebra, pode até colar. Mas toda vez que tu olhar, tu vai ver as rachaduras. A coerência é isso. Tu precisa ser coerente do início ao fim. Se tu não for coerente, acabou. Perde-se a autoridade e na tomada de decisão tu gera uma dúvida. E essa dúvida acaba com qualquer negociação. A pessoa pode estar fechada contigo. Pode, cara, é isso que eu quero, é esse produto que eu quero. Mas eu vou comprar na outra loja porque eu não sei, tem alguma coisa estranha aqui. Esse alguma coisa estranha geralmente é uma perda de conexão por falta de coerência. Então, ganho de autoridade. Eu sou o bambambam do assunto. Cara, não. Calma aí, velho. Existem muitas pessoas que sabem muito mais do que gatilhos mentais. A gente tá falando sobre gatilhos mentais. Eu amo estudar gatilhos mentais. Eu sou a referência mundial brasileira de gatilhos mentais? Não. Tem gente que sabe muito mais que eu.
a gente tem que vestir a sandalinha da humildade e dizer, cara, eu gosto muito, estudo muito, uso isso o tempo todo no meu dia a dia e gosto de falar sobre. Agora, eu não sou a referência mundial, não sou o Robert Cialdini, nem ele é a referência mundial, ele foi o cara que escreveu, mas tem outras pessoas que dão treinamentos muito melhores do que ele. Então, assim, no dia a dia, a gente tem que entender como os gatilhos nos afetam e o quanto errado pode dar. Gatilho de afeição ou gatilho de empatia, ele é causado, tem um fenômeno que é o fenômeno do espelho, onde a gente se coloca na mesma postura, na mesma posição, faz os mesmos trejeitos da pessoa que a gente está né, assim, que a gente está trocando uma ideia aqui, e a gente vai copiando esses trejeitos para modular como isso está acontecendo, como a pessoa se espelha, porque o neurônio espelho, ele vai entendendo que essa pessoa é muito próxima de mim, ela faz as mesmas coisas que eu, então ela é uma pessoa amigável, ela não é uma ameaça para mim. Eu posso quebrar isso e ir para uma postura super agressiva, onde eu vou para cima e eu fico falando assim, eu estou quebrando isso, eu estou usando, não, mas eu fiz uma baita abertura, eu fui super legal, eu perguntei até onde ela morava. Não é a técnica pela técnica, a técnica ajuda com que tu use da maneira correta, mas se tu usar a técnica pela técnica, tu pegar o livro, ler o livro e sair, tu não é o melhor vendedor do mundo. Peraí, tu sabe aplicar a técnica do jeito certo? Aí para isso precisa percepção e muito treino. Uma das coisas que eu sempre indico pro pessoal é o que tu vai usar, quando e por quê. A decisão tem que ser tua, no teu sentido de te modular. Eu demorei para entender isso. Eu passei anos da minha vida fazendo isso empiricamente, sem entender porque eu fazia. E quando eu fui estudar, foram caindo várias fichas assim. Eu faço isso por causa disso, olha que legal, cara. Olha que massa. Tem um livro que chama O Corpo que Fala. Acho um baita livro. A Autobiografia de um Bípede. Acho um baita livro. Linguagem corporal. Acho muito bom, porque explica linguagem não verbal. Porque a gente fala de gatilhos mentais e isso fica muito na linguagem verbal. Mas a linguagem não verbal também atua sobre os gatilhos mentais. Também atua sobre a nossa percepção do outro. Então, eu gosto bastante nesse sentido. E aí os erros é isso, é ficar escrachado, eu tenho que fazer um aperto de mão bem forte para mostrar segurança. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Vai estudar um pouquinho, vai fragilizar um pouquinho a tua masculinidade. Joia. Ótimo que você deu várias referências ali pra gente. Vamos colocar na descrição aqui do episódio depois para vocês. E aí, Nicolas, eu queria trazer esse papo para um outro prisma aqui, que é em relação à inteligência artificial, né? Tem se falado muito sobre ChatGPT e cada hora surge ali uma notícia nova sobre isso. E queria ver com você, assim, qual a sua visão sobre essa tendência de inteligência artificial, principalmente falando de gatilhos mentais. Eventualmente as máquinas vão substituir o homem. Em várias coisas, mas não para tudo. Uma das coisas mais difíceis, assim, tô falando atual, tá? Daqui a 10 anos tudo mudou. Há 10 anos atrás a gente não tinha inteligência artificial do jeito que a gente tem hoje, disponível, acessível para todo mundo. A gente não tinha um foguete descendo a terra de ré. Então, assim, tudo muda numa velocidade muito rápido. Inclusive, tem um dado que é o dobro da velocidade de processamento a cada ano que passa, né? A cada década que passa, agora não lembro. Vai mudar e um dia, se é que a gente já não vive numa realidade artificial, Matrix da vida, meio nerd, vai mudar. As máquinas vão passar dessa barreira, vão. E aí a gente vai se adaptar para uma outra realidade. Porque o que acontece é, nós temos a tendência de procurar sempre o depois. Então, agora a gente fala muito sobre ChatGPT, e aí todo mundo começou a construir texto com ChatGPT, e aí todo mundo virou autor de livro, de blog, todo mundo agora tem conteúdo para falar, mesmo quem não falava nada, agora tem conteúdo para falar. Uma galera despontou de uma escrita medíocre para uma escrita melhor. Talvez as pessoas, se usarem isso do jeito certo, estão fazendo bom uso da ferramenta. Agora, copiar e colar um texto do ChatGPT, aí tu tá fazendo um fake de ti mesmo.
E aí, isso, de novo, vai cair numa incoerência, porque a hora que tu chegar para uma entrevista de emprego, tu não vai ter repertório, ou na hora que tu sentar para trocar, tu não vai ter repertório para falar sobre isso. Então, eu acho que sim, a inteligência artificial e o machine learning vai ajudar demais na produção de conteúdo, e inclusive vai nos substituir. Assim, a gente ainda não tem os chatbots muito bons, mas um dia a gente vai ter chatbots de atendimento, assim, que pareçam humanizados, que troquem uma ideia, que tu não consiga enganar eles. Eu odeio chatbot, gente, assim, odeio chatbot com todas as minhas forças, porque até hoje não encontrei um bom. Mas por quê? Porque eles são máquinas e eles são binárias, é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. A hora que a máquina começa a aprender, que o machine learning entra, que um chat GPT entra, que uma inteligência artificial entra, ela melhora, e ela melhora exponencialmente. Então sim, eu acho que é essencial, que vai ser muito legal, só que a psique humana ela é complexa demais. Tem um seriado que eu acho legal, que é Lie to Me. Ele não é sobre o entretenimento que ele causa. O legal dele é entender que as microexpressões e tal, enfim, vamos tirar de lado se isso é real ou não, vamos ver pelo entretenimento. Nós fazemos isso o tempo todo. A gente faz cara de nojo, a gente faz cara de feliz, a gente faz cara de dor, a gente modula o tom da nossa voz. E isso é imperceptível. Só que a pessoa que está do outro lado e que está disposta a ouvir, que está ali prestando atenção e compartilhando aquele momento, ela começa a perceber nuances na voz, tremulação. A máquina, ela só faz isso. Ela só fica ali, binário, 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 olhando e criando ramificações e entendendo. Só que nem todas as pessoas são iguais. A máquina vai funcionar para grandes padrões. Só que sempre vai existir um outlier. Sempre vai existir alguém que tem a voz modulada já desde o começo e a máquina vai dizer: ué, por que essa pessoa é insegura? Sempre vai ter alguém que fala super abertamente e é uma pessoa fechada. Mas aqui constrói-se a máscara, constrói-se o processo. Então, eu acho que sim, o machine learning vai ajudar muito nesse sentido. Vai substituir, e quando ele substituir, os seres humanos vão para um outro caminho. Então, eu acho que não vai substituir completamente, mas vai ajudar bastante, principalmente para disseminação de conhecimento. Eu acho que é uma ferramenta super legal, assim. Uhum. E eu acho que quando a gente fala de vendas também, a gente está falando muito de ser humano, né? Então, se a gente coloca ali, sei lá, um chat GPT para fazer um e-mail de prospecção, pode ser que dê bom, mas pode ser que dê muito ruim, porque ele não vai conseguir ter esse feeling ali, que nem você falou, que é muito importante para a gente conseguir fechar uma venda e entrar em negociação. Então, é uma questão que realmente tem que saber usar e tem que entender realmente para que você está usando, né? Os inputs é o que muda, e aí, assim, testa lá, vê o que tu acha. Eu até hoje, testando e-mails criados pelo ChatGPT, sempre tive que corrigir alguma coisa. Eu sempre tive que testar e modular uma coisa ou outra, e assim, foi legal, mas como uma experiência. Assim como todo mundo, agora eu entrei numas de fazer imagem, acho legal. Não consegui fazer ainda, mas acho legal. Midjourney, esses assim, acho legal. Mas vamos sempre lembrar, a venda, ela acontece entre 2 CPFs. O CNPJ pode até pagar conta se for uma venda B2B, mas quem toma a decisão é o CPF do outro lado da câmera. Então, é entre 2 CPFs. Aqui, né, falando de Brasil, é entre 2 CPFs que a venda acontece. E aí, queria que você comentasse também sobre alguma tendência que você tem observado aí em relação a gatilhos mentais, a vendas, prospecção. Pode contar pra gente um pouquinho? Cara, eu acho... Assim, eu não quero ser polêmico, mas eu sei que a cada dia sai um guru novo de vendas falando sobre novos processos, uma técnica infalível, um curso inovador, uma coisa assim. E a gente está falando de relações. E se a gente pegar o nosso papo desde o começo, a gente está falando de relações, de afeto, de estar disponível para escutar o outro, de criar empatia, de criar uma boa relação, de ser coerente no seu processo, de usar os moduladores para as coisas certas. Porque tem aquela frase que diz que um cliente satisfeito fala para 9 clientes, 7 clientes, 9 clientes, e um cliente insatisfeito... Não, um cliente satisfeito fala para 13 e um cliente insatisfeito fala para 9.
que a gente brinca, né? Por que esse ditado popular, nem sei se existe uma pesquisa sobre isso, se é tipo os 10 mil passos lá, que agora se comprovou que é real, mas durante muito tempo não tinha comprovação. Por que isso acontece? Porque a gente sabe que quando a gente está muito magoado e que a gente se sente lesado, a gente fala para todo mundo. Agora, quando a gente está muito satisfeito, a gente fala para um círculo de pessoas e a gente fica muito feliz em compartilhar com aquele círculo de pessoas, porque a gente está criando relações. Então, o que eu diria para as pessoas é: estudem as relações. Não adianta estudar a técnica, tem que estudar as relações. Nicolas, eu quero ser um vendedor melhor. Preste mais atenção no seu cliente. Ah, Nicolas, mas eu tenho um script para falar por um tempo determinado, porque um guru de vendas disse que se eu não falar em 3 minutos o que eu tenho para falar, eu perco a minha janela de compra. Escuta o teu cliente. E talvez aquele não seja o teu cliente para aquele momento. E tu está tentando empurrar uma venda que não é para ele. E eu tenho uma frase que não é minha, é uma frase que é: vender é guiar o cliente para o sucesso. Essa frase é do Caio A. Freitas. Vender é guiar o cliente para o sucesso. E o sucesso muitas vezes não é com você. E quando isso acontece, e é a coisa mais maluca da vida que existe, e que acho que, assim, quem está nessa jornada de vendas já passou, que é: o cliente vem querendo comprar o teu produto, o teu serviço. E tu fala: cara, não é comigo, eu não resolvo o teu problema, velho. Faz o seguinte: vai para esse cliente, para esse concorrente, para esse concorrente, porque o que tu precisa tá aqui. Não tá comigo. E o cara fala: velho, não faz sentido o que tu tá falando. Eu vim para comprar contigo. Meu querido, não é comigo, é com eles. Eu não vou resolver. Tu precisa resolver outras coisas e talvez um dia a gente volte a se encontrar nessa jornada. Quando tu fala isso, tu ganha um defensor da tua causa, da tua bandeira, do teu serviço, do teu produto, absolutamente para tudo. E ele começa a servir como um indicador do teu serviço, porque ele sabe que tu é coerente no teu processo a ponto de não indicar uma coisa ruim para ele. Porque ele veio disposto a comprar e tu não quis que ele comprasse. Porque tu não enxerga valor naquela negociação. Para ele, né? Para ti, seria mais um contrato, bater o beta, bônus, coisas assim. Então, eu acho que a gente precisa se ater às relações. Eu acho que a gente precisa se ater muito mais do que treinar e ler 10 blogs e assistir 250 vídeos na internet. Presta atenção em quem está do outro lado. De verdade. Não fica trocando de aba, não fica digitando e hoje isso é muito difícil, né? Respondendo um várias WhatsApp. Coisas ali, dividindo sua atenção, e às vezes o que precisa mesmo é só você prestar atenção na pessoa que está ali na sua frente, né? A pergunta clássica é: tu tá ouvindo ou tu tá escutando? Sim. Isso faz muita diferença no final. Total. Bom, Nicolas, queria já encerrando o papo, acho que foi muito legal, deu pra gente entender muito mais, aprofundar muito mais essa parte de gatilhos mentais, entender que não é só, né, é muito mais complexo do que a gente imagina, né, não é só um textinho de blog que vai elencar ali todos os gatilhos e que tem, são as relações que estão aí envolvidas, né. Queria agradecer a sua presença e deixar aberto para você se despedir, falar suas considerações finais. Pessoal, agradeço a oportunidade de vir compartilhar um pouquinho da minha jornada com vocês, um pouquinho da minha percepção, da minha visão maluca sobre gatilhos mentais. De novo, o que vocês quiserem saber um pouquinho mais, se eu puder tirar alguma dúvida durante o processo, enfim, não sei como é que vai funcionar, se vai ter comentário, se não vai ter comentário, enfim, eu não sei, eu sou novo nesse rolê de talks aqui, mas, cara, o que eu puder ajudar, estou disponível. Então tem lá meu LinkedIn, tem as minhas redes, chama lá nas redes da MITS também, que eu estou sempre disponível, estou sempre pronto para ajudar. Então, assim, o que vocês precisarem e quiserem falar sobre, estamos aqui disponível para a gente trocar. Enfim, é isso. Estamos felizes demais. Muito obrigada, Nicolas. Bom, gente, esse foi o nosso papo sobre gatilhos mentais e fiquem atentos às nossas redes sociais, que a gente vai estar aí sempre lançando novos episódios, e sigam o nosso podcast no Spotify também. Valeu, gente, até a próxima.